Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa Igreja Particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Estamos em período de férias. O nosso programa, A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Estamos trazendo presente para a nossa reflexão o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. O porquê dessa reflexão, trazendo o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários? Resposta: porque neste ano de 2018 assumimos como prioridade pastoral sermos casa do pão e assim fazermos todo o esforço de assumir e concretizar a iniciação à vida cristã. A partir do Concílio Vaticano II, sentimos que devemos assumir corajosamente a iniciação à vida cristã. Também a mudança de época que vivemos está nos forçando, como quase a única saída de evangelização, a abraçarmos a iniciação à vida cristã. Passarmos de uma situação de cristandade que já não existe mais para um verdadeiro processo de cristianismo. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos acolher o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Chegamos no último programa até o capítulo 3, Discernir como Igreja Iluminar, e o ponto 3.3. E este ponto 3.3 tem como título a imersão no mistério de Cristo mediante a Igreja. Número 105. É na Igreja que podemos falar em iniciação à vida cristã. Mais do que entrar na Igreja, o crente é acolhido por ela. A dimensão eclesial mostra como a relação com Cristo, que se dá através dos processos de iniciação, acontece por meio dela e da pertença a ela. Tal referência eclesial representa a raiz sobre a qual se enxertam todas as relações que estruturam a identidade cristã. A iniciação à vida cristã torna-se também a inspiração para outros sucessivos processos formativos eclesiais. Número 106. Sujeito indispensável dos processos de iniciação à vida cristã é toda a comunidade cristã. Ela é responsável pelo rosto que a Igreja vai apresentar a quem dela se aproxima.
É necessário recuperarmos esta convicção e com ela sermos coerentes. O processo de iniciação à vida cristã requer a acolhida, o testemunho, a responsabilidade da comunidade. Quem busca Jesus precisa viver uma forte e atraente experiência eclesial. A iniciação dos chamados ao discipulado se dá pela comunidade e na comunidade. Ponto 3.3.1. A Igreja, uma comunidade querigmática e missionária. Número 107. A inspiração catecumenal representa para a Igreja uma mudança no modo de se apresentar, porque a faz assumir sua natureza originária. Ser igreja querigmática, anunciadora da verdade fundamental manifestada em Cristo, e missionária. Só é possível assumir os processos de iniciação à vida cristã dentro de uma igreja missionária voltada para o essencial, com desejo de conversão pastoral. Número 108. Em uma igreja querigmática e missionária, o anúncio tem por objeto Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Por meio dele se realiza a plena e autêntica libertação do mal, do pecado e da morte. Nele Deus dá a vida nova, divina e eterna. É esta boa nova que muda o homem e a história da humanidade e que todos os povos têm o direito de conhecer. Um tal anúncio tem de se inserir no contexto vital do homem e dos povos que o recebem. Além disso, ele deve ser feito numa atitude de amor e de estima a quem o escuta, com uma linguagem concreta e adaptada às circunstâncias. Para isso concorre o Espírito, que instaura uma união entre o missionário e os ouvintes, tornada possível enquanto um e os outros, por Cristo, entram em comunhão com o Pai. Número 109. A igreja querigmática e missionária é uma igreja peregrina, desinstalada, samaritana, misericordiosa. Tem o Evangelho no coração e nas mãos e acolhe quem está desordenado, caminha com as pessoas em situações difíceis, cura feridas. Ela compreende que é tempo de permanecer vigilante e fixar-se no essencial da fé. Número 110. Em uma igreja querigmática e missionária, a iniciação à vida cristã assume um rosto evangelizador que favorece a verdadeira experiência de fé. Promove o encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, o discipulado missionário, a inserção na comunidade eclesial, a participação na vida litúrgico-sacramental e o engajamento na transformação da sociedade. Número 111. A estreita relação entre o itinerário catecumenal e a comunidade eclesial se manifesta em dois momentos que se complementam e se alimentam mutuamente. Primeiro, a iniciação encontra na comunidade eclesial seu ambiente próprio. Ela é a atmosfera na qual o discípulo missionário de Jesus nasce e se fortalece. Em segundo lugar, a comunidade é também a meta a ser atingida pela iniciação.
o itinerário catecumenal, educa para a vida de fé na comunidade, alimenta-a e renova. A comunidade é ajudada pelo itinerário catecumenal para crescer na fé e, ao mesmo tempo, exerce a função maternal de gerar novos filhos. Estamos acolhendo o documento da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. 3.3.2 A Igreja, uma comunidade mistagógica e materna. Número 112. A ação do Espírito Santo faz, por meio da iniciação à vida cristã, com que a Igreja se torne mãe, geradora de filhos e filhas, que, à medida que vão sendo inseridos no mistério de Cristo, se tornam, ao mesmo tempo, crentes, profetas, servidores e testemunhas. No exercício de sua função materna, a Igreja vai além das fronteiras étnicas, culturais e sociais. Onde houver alguém à procura da água viva e borbulhante, disposto à busca de Deus em Jesus Cristo, aí ela está presente para criar as condições favoráveis ao início de um caminho de vida nova, anunciando o querigma, favorecendo o aprofundamento, iluminando a vida e saboreando os mistérios cristãos. Número 113. Uma igreja mistagógica e materna volta seu olhar para Maria, a mãe do Evangelho vivente, e da igreja, para aprender dela como ser próxima, carinhosa, solícita e presente em todas as ocasiões. Mãe por excelência e sumamente amada pelo povo brasileiro, Maria é aquela que lança a luz definitiva sobre o processo de iniciação à vida cristã que propomos, pois durante muitos anos permaneceu na intimidade com o mistério do seu filho e avançou no seu itinerário de fé. Número 114. Em uma igreja mistagógica e materna, inspiramo-nos no estilo mariano evangelizador. Estilo feito de força e ternura, de justiça e amor, de sensibilidade, que descobre os mínimos sinais do Evangelho, assim como dos grandes acontecimentos. Maria é modelo eclesial para a evangelização, para que a igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos, e torne possível o nascimento de um mundo novo e de pessoas novas. Número 115. Para realizar a sua missão, a Igreja é geradora de ministérios a serviço de todos. É ministerial por vocação, origem, essência e finalidade. Ela traz impresso em seu ser o sinal da diaconia, do serviço. As dimensões de comunidade, comunhão, serviço e missão, consideradas em sua unidade, são as características que garantem o reconhecimento da vocação e da missão de todos os batizados. Ponto 3.4. O ritual da iniciação cristã de adultos. Número 116.
Na cultura odierna, a Igreja necessita de processos de iniciação para evangelizar e formar discípulos missionários que, de fato, assumam o projeto do Reino. Já em vista da segunda Semana Brasileira de Catequese, 2001, um estudo da CNBB sobre catequese com adultos afirmava: é importante aprofundar o conceito de iniciação. Nossa sociedade moderna e pós-moderna perdeu quase por completo o elemento cultural da iniciação, tão radicado em outras culturas. O documento de Aparecida, por sua vez, é enfático ao falar da urgência de assumir o processo iniciático na evangelização. Ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para seu seguimento, ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora. Número 117. A Igreja, a partir do Vaticano II, propõe a experiência catecumenal a ser adaptada com características adequadas ao nosso tempo. Temos um processo que serve de inspiração exposto no RICA, Ritual de Catequese para Adultos, dividido em 4 tempos denominados: pré-catecumenato, evangelização ou primeiro anúncio, catecumenato, iluminação e purificação e mistagogia. A passagem de um tempo para o outro é marcada por 3 momentos celebrativos, denominados etapas. Primeiro, o rito de admissão ao catecumenato. Segundo, o rito da eleição ou inscrição do nome dos que irão celebrar os sacramentos da iniciação. E terceiro, a celebração desses sacramentos. E há também os ritos das bênçãos, entregas, exorcismos, escrutínios, ritos de transição, que acontecem ao longo de todo o processo. E o documento 107 apresenta então um esquema desse quadro geral da iniciação à vida cristã, catecumenato pré-batismal, conforme o RICA. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Número 118. Ao falarmos sobre o RICA, Ritual de Catequese para Adultos, queremos fazer uma apresentação essencial que permita propor algumas reflexões teológicas relativas ao sentido da iniciação à vida cristã, buscando superar as deficiências das rotinas da sacramentalização sem o devido preparo. Número 119. O RICA não é um livro catequético centrado no conteúdo doutrinal a ser transmitido, mas sim um livro litúrgico com ritos, orações e celebrações. Entretanto, esse livro dá uma visão inspiradora de uma catequese que realmente envolva a pessoa no seguimento de Jesus Cristo a serviço do reino, expresso na vivência dos sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia. Número 120. Hoje, a Igreja assume o compromisso de evangelizar adultos que não passaram pelo processo da iniciação à vida cristã. Aí estão incluídos os que, embora batizados, se afastaram da Igreja,
ou que se apresentam em formação insuficiente. O Rica tornou-se não apenas o ritual para o batismo de adultos, mas descreve em seu primeiro e principal capítulo o longo caminho mistagógico e catequético que um adulto deve percorrer para sua plena iniciação cristã, culminando no batismo, na crisma e na Eucaristia. Número 121. A Igreja propõe que também para os jovens, adolescentes e crianças sejam oferecidos processos de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Para isso, já existem alguns itinerários catequéticos, adaptados às várias idades, inspiradas no Rica, com tempos, objetivos, passos, eixos temáticos, celebrações e outras indicações práticas. Tal inspiração no Rica levará o processo catequético a integrar a comunidade, relacionar-se ao mistério pascal e ao ano litúrgico, unir fé, liturgia, vida e oração, incluir etapas definidas, ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos e litúrgicos, relacionar melhor os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia e dialogar com a cultura local, de tal maneira que seja uma verdadeira escola de fé. Número 122. Com o Rica, a mistagogia fica consagrada como essencial no processo de iniciação à vida cristã. Nesse sentido, iniciar é um processo muito mais profundo e existencial do que ensinar. Ao longo desse processo iniciático, particularmente no segundo tempo do itinerário catecumenal, se realiza a catequese propriamente dita, como tempo de conversão, assimilação do Evangelho e aprendizagem da fé. 3.5. Os sacramentos da iniciação à vida cristã. Número 123. Há um nexo profundo entre a realidade dos sacramentos da iniciação e o itinerário catecumenal que a eles conduz. Em determinados períodos da história da Igreja foram até chamados conjuntamente de o sacramento da iniciação, para expressar sua profunda interação. Isso é importante para que superemos a atual fragmentação existente entre os três sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e Eucaristia. Número 124. Os processos iniciáticos que culminam nos sacramentos da iniciação à vida cristã introduzem o crente no mistério de Cristo da Igreja. Nesse sentido, a expressão iniciação à vida cristã se refere tanto ao caminho catequético, catecumenal, de preparação aos sacramentos, quanto aos próprios sacramentos que marcam a iniciação e a vida nova que deles nasce. Número 125. Sendo os sacramentos atos do próprio Cristo na ação ritual da Igreja, é Ele quem nos inicia, nos torna cristãos, nos introduz no relacionamento com a Trindade e com o corpo eclesial. Ele conduz cada neófito ao encontro profundo com o mistério pascal e, com isso, ao encontro de sua própria realização como ser humano. Número 126. Urge recuperar, portanto, a unidade pastoral entre os três sacramentos da iniciação à vida cristã. São integrados no mesmo caminho de fé, como experiência vital e de crescimento no seio de uma comunidade eclesial.
São etapas de um novo processo de mergulho na vida iluminada por Cristo e testemunhada na Igreja. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. No próximo sábado, neste período de férias, vamos continuar com esta reflexão. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.